Boa noite a todos, seja bem-vindo ao nosso canal do Tempo Matriz, Educação de Qualidade. Bom, retornando aqui ao terceiro livro, a segunda epístola, que é a segunda carta aos Tessalonicenses, enviada pelo apóstolo Paulo, a gente vai ver o quinto assunto, que é aconselhamentos para aqueles, para aquelas que querem a salvação. Então, aqueles que querem a salvação, fica atento com esse aconselhamento do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: aqueles e aquelas que seguem a Deus estão procedendo, estão procedendo bem, buscando a salvação. Seguindo a Deus já é o primeiro passo. Através da palavra de Deus, nós alcançaremos o galardão. O galardão é tudo bom. Primeiro passo, seguir a Deus. Segundo passo, a palavra de Deus. Ler, meditar e vigiar. Irmãos amados e irmãs amadas, permaneçam sempre seguindo as santas palavras de Deus. Então, ler no segundo passo. Terceiro passo, seguir a palavra de Deus. Ler aquilo e continuar praticando a palavra de Deus. Mas assim, nosso Senhor Jesus, o Filho do Santo Filho de Deus, amou a nós e arquitetou, planejou, produziu o santo plano da salvação. Então esse é o plano da salvação. Se assim manter os corações, corpos, mentes e almas purificados e trabalhe sempre nos ensinamentos do Senhor Jesus. O quinto passo é manter o coração, o corpo, a mente e a alma purificada, trabalhar sempre nos ensinamentos do Senhor Jesus. Esse é o quinto passo. Então ele está te dando 5 passos para você ter o plano da salvação, certo? Primeiro passo, seguir a Deus, adorar, amá-lo. Segundo passo, ler a palavra de Deus. Terceiro, praticá-la. Quarto, seguir o Senhor Jesus, porque ele fez o santo plano da salvação. E o quinto, manter-se purificado, praticado. Coração puro, sem maldade, o corpo purificado também, sem mancha, sem marca, sem físico, manter tranquilo, manter a mente limpa com pensamentos bons, tá? E com isso a alma também fica purificada. Trabalhar no ensinamento de Jesus. Então tem um outro item aqui dentro do quinto, trabalhar no ensinamento de Jesus. Ou seja, você já fez todo esse passo, então falta você trabalhar com esse ensinamento aí, depois que você aprender. Bom, a confiança na Santíssima Trindade. A santa confiança em Deus. A Bíblia fala sobre a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Santo Preceptor. E aqui ele fala sobre confiar neles. Assim, nós devemos sempre buscar sempre no Senhor Jesus, porque Ele é o autor do santo plano da salvação e único Salvador. Para que nós sejamos salvos e salvos desse fruto do nosso santo amor real. Aqueles e aquelas que são leais ao Senhor Jeová, aqueles e aquelas que são leais ao Senhor Jeová, seu Deus, Ele é leal. Mas aqueles e aquelas que são desleais a Deus, Ele entregará para o diabo tomar posse da vida deles e da vida delas. Nós devemos seguir a Deus se quiser ter salvação. Senhor Deus abençoe nossas almas e corações e que Senhor Jesus salve-nos deste reino profano do diabo. Beleza? Bom, ele fala aqui sobre a confiança na sua Trindade. Quem devemos confiar? Em Deus, Jesus e o Santo Preceptor. Esse aqui é a confiança real. Esse aqui nunca te abandona. Tá? Tem pessoas que a gente deve confiar, tem pessoas que são confiáveis, tem pessoas que não são confiáveis. Às vezes a pessoa diz assim, maldita o homem que confia no outro, mas é uma expressão de que assim, em Deus nós confiamos, mas todo o resto nós vigiamos. A gente não sabe quem é quem, tem que confiar desconfiando, né? Confiar, mas vigiar, né? Ou às vezes não tem jeito, às vezes você tem que dar um voto de confiança. A escravidão através do trabalho. Quer ver um voto de confiança? Jesus chamou os apóstolos. Dos 13, 14 apóstolos que ele chamou, teve um que traiu ele. Ele teve voto de confiança, teve, mas ele não honrou o voto de confiança dele. Ele não honrou a confiança que Jesus deu para ele, que foi o Judas Iscariotes, certo? Como ele não honrou, o que aconteceu com ele teve consequência. Né? A escravidão através do trabalho.
esse assunto aqui é muito importante, tá? Ele vai contar no passado, eu vou dar um breve resumo aqui no futuro, agora no presente. Escravidão através do trabalho. Aos irmãos e irmãs que andam buscando santidade, a parte sendo daqueles que andam desordeiramente, tá? O que é que ele quer dizer? Se você anda buscando a Deus, anda na igreja, então você tem que se apartar, fazer mesmo que Jó e Eude fazia, que Jó fazia. Aqueles que andam desordeiramente. Desordeiramente como bebedeira, isso, aquilo outro. Você está lá junto com a pessoa, não é bom para você nem para a pessoa também, tá bom? Então ele pede para que se aparte. Se você tem uma vida de santidade, uma vida buscando a Deus, você tem que viver essa vida de buscar a Deus, né? Você não pode estar uma hora com Deus, outra hora com o inimigo, uma hora com Deus, outra hora com o inimigo. Ele pede para se apartar dessas pessoas. Nós devemos seguir a Jesus porque nele há pureza, santidade, sabedoria divina e salvação. Então, por que a gente deve seguir a Jesus? O apóstolo Paulo relata aqui que em Jesus há pureza, santidade, sabedoria divina e salvação. O homem é o filho de Deus, né? Então tem sabedoria divina e salvação. Então, esse é um dos motivos que a gente tem que seguir a Jesus. Senhor, nós nunca alimentamos de graça, mas nós trabalhamos para pagar pelo alimento. E muitas vezes nós estávamos sendo escravizados, trabalhando dia e noite para que nós pudéssemos viver sem necessidade. Tá. Ele está dizendo assim, que nas viagens missionárias deles, eles não levavam muitos itens, eles levavam alguma reserva, isso aqui. Só que algumas cidades que eles chegavam, alguns municípios, províncias, eles tinham que trabalhar e durante o período da noite, aos sábados, aos domingos, eles arranjavam um lugar para fazer as reuniões, para as assembleias, a sinagoga. E durante esse período precisava comer, se alimentar, dormir, e eles trabalhavam, né? Mas ele vai contar o que é que aconteceu em alguns lugares. Apesar de nós sermos autoridades, nós trabalhamos para dar bom exemplo para aqueles e para aquelas que seguem o Senhor Jesus, né? Quando nós estávamos peregrinando, muitos estrangeiros só deixavam nós alimentar quando a gente, quando a gente trabalhasse, mesmo eles e elas sabendo que nós éramos apóstolos, escravizaram a gente. Então está dizendo assim, muitas vezes eles foram escravizados através do trabalho, dizendo, não, tem trabalho, tem a comida e a bebida aí. Só que eles deixaram trabalhar 4, 5 horas seguidas para depois dar um prato de comida para ele e olha lá. Então eles diziam, escravizaram a gente. Né? Foram escravizados para trabalhar só pela comida, bebida e água e um canto para passar a noite. Eles mesmos e elas mesmas eram preguiçosos, além de escravizarem, roubarem, praticarem tudo que é lícito. Então eles trabalham para pessoas profanas, né? Pessoas ilícitas. Para essas pessoas malignas que escravizam por água, residência e alimento, irão morrer de escassez de água, alimento e a míngua. Ele diz assim, mas nós sempre praticamos o bem para eles e para elas. Estas pessoas que escravizam a nós, eles e elas serão excluídas de nossas sinagogas e do Santo Reino. Eles e elas são nossos inimigos e nossas inimigas e, consequentemente, inimigos de Deus. Deixa eu dar uma breve explicação aqui. Ó. Ele fala assim que as pessoas escravizavam eles por comida e água em um canto para dormir. Tá. Veja só, essa é a escravidão que ele contou na época dele. Vamos agora para o futuro. Se você recebe um salário mínimo, tá? E você chega no mercado todas as vezes, independente do que seja, prestar carne, leite, arroz, milho, feijão, esses preços aumentam abusivamente, esse é um meio de escravizar a população, tá? E se você, além de comprar um utensílio para casa, um móvel, uma geladeira, um fogão, você paga mesmo de imposto, esse é mais um meio de você ser escravizado. Imagina só, um dia de trabalho seu, dá para comprar 2 pacotes de café, né? Um dia de trabalho seu dá para comprar 2 pacotes de café, eu não vou dizer a marca. Então, imagina, 2 pacotes de café. 2 pacotes de café dá para passar o mês, depende do tamanho da família, né? Todo dia de manhã precisa tomar café. Então, o que a gente tem que ver é que hoje, no dia de hoje, existe outro tipo de escravidão. Por exemplo, aumento onde a população não pode contestar. Eu aumento o preço lá do mercado
e você chega lá, você não pode contestar, você vai dizer, era esse preço, eu vou pagar isso. Se você passar no caixa e não pagar, já manda o segurança, vem a polícia e tudo mais. Isso é uma escravidão. É uma escravidão. Quer ver outra? Imposto. Ah, vai ter o imposto disso, imposto daquilo, imposto não sei de quê. A população não pode intervir nisso aí. Se a população que votou para colocar a pessoa lá intervir, disser que não vai pagar imposto, eles simplesmente vão dizer, ou disser que não aprova aquele imposto que foi criado, eles simplesmente coloca como lei de sonegação fiscal. Ou seja, é um regime de ditadura, de tirania, onde é só imposta tudo e você não pode dizer nada. Se você disser, você ainda como é que se diz? Às vezes é excluído da rede social, é colocado em algum lugar, entendeu? Vivemos hoje num regime ditador, num regime de tirania. Não existe democracia, essa democracia é disfarçada, tá? Porque você não tem o direito de opinar, dizer assim, não, não vai aumentar, porque não vai aumentar. Não, vai aumentar e pronto. E você que se vire para trabalhar dia e noite, para comprar. Se você não quiser, você tem que se escravizar sua mão de obra, se escravizar a si próprio, para poder conseguir comprar aquilo que você quer comprar, né? Porque assim, ó, passa um ano, vamos falar dos pessoal seletista, tá? Passa um ano para aumentar o salário. Quando vem um reajuste dado pelo sindicato, geralmente vem menos de 10%, muito menos ainda, 2%, 3%. Enquanto durante um ano tudo aumentou, foi aprovado mais imposto novo e mais imposto, subiu o preço do combustível, subiu o preço de tudo, e você eh, perde o valor do seu salário, vai ser escravizado por isso, né? E você não pode contestar. Você não tem uma voz ativa da população para contestar. O que é que eu estou falando com isso? Você teria que ter o representante do empregado e o representante do empregado. Você teria o representante do governo e o representante do povo. E que não pode ser sindicato, tá? Porque sindicato já foi corrompido. Tá? Tem que ser o representante do governo e o representante do povo. Então teria que ter dois presidentes da República. Um eleito pelo povo e um, entre aspas, né? E um representante pelo povo. Para quando aquele ali começar a aprovar imposto, aprovar isso, aprovar aquilo, aquele que está do lado da população, representante do povo, da população, ele ir lá e intervir, entendeu? Porque está numa situação que tudo que se faz se aprova, como agora é negócio de taxamento do Pix, né? Fizeram o Pix para melhorar, aí acabaram achando uma brecha lá querendo taxar Pix. Tá, quer dizer, se for aprovado mesmo isso aí, que é só uma questão de tempo, que alguns lugares já é, alguns bancos já taxam Pix, tá? A pessoa jurídica. Sendo aprovado isso aí, é mais um meio do banco pegar o seu dinheiro, enriquecer, e cada vez mais que você trabalha, que você faz uma transação, você fica mais pobre, porque todas as vezes que você fizer um Pix, você vai ter que pagar por ele. Ou seja, que economia tem para você? Tem para o banco, que está enchendo o bolso, tem para o governo, que está enchendo o bolso. Mas para a gente, que economia tem se você só gasta? Economizar é quando você gasta e tem o pé de meia, você tem o fluxo de caixa, você tem uma quantidade suficiente ali, reserva para sobreviver. Isso é economizar para criar uma reserva. Mas quando você só gasta, só o governo fica rico e só os bancos ficam ricos, isso aí não é economia para a gente, isso aí é escravidão. O apóstolo Paulo fala justamente sobre isso aqui, né? Eu tive que fazer essa nota aqui porque é muito importante esse assunto. A população tem que abrir o olho para não acontecer o mesmo que aconteceu lá na Argentina, de um dia para outro a população viu que o dinheiro que eles trabalhavam não servia mais para nada, né? Estavam passando fome enquanto o comércio estava ficando podre de rico e o governo. Então, quebraram tudo do dia para a noite. Agora há pouco, faz menos de 10 anos isso aí. Os comerciantes também são culpados por isso, porque quanto mais eles vendem e cobram imposto, mais o governo também ganha. Tá? Tem uma parcela de culpa. O que é que aconteceu? Quebrado tudo. O presidente veio pedir refúgio aqui no Brasil e o presidente Lula, na época, deu refúgio no Brasil. Por quê? Porque ele fez um regime para escravizar as pessoas. E
Senão vai acontecer pior do que está acontecendo na Venezuela. A pessoa daqui a pouco tem que deixar seu próprio país, né? Por conta de má administração, por conta de uma administração democrática que não existe. Existe uma administração tirana e ditadora. E isso é a realidade de hoje em dia. Como dói no nosso bolso, a gente tem que partir para cima, tem que correr atrás. Dói no nosso bolso. Cada dia, cada coisa que você usa, cada centavo que você usa, cada conta de energia, cada hora que você passa na televisão, gerando dinheiro e renda para ele, tirando do seu bolso, colocando no deles, aí você tem que gritar, ei, ai, tá doendo, aqui é o meu calo, ó, não é assim não. Ou se conserta, então a gente acaba com isso aí tudo, beleza? Ou faz uma democracia real mesmo, onde você vota, diz, não, vai ter aumento, vai, mas se eu não aprovar, não vai. Ah, não, a voz do povo é a voz de Deus. Que voz do povo? Que o ditador, ele coloca a voz do povo entre aspas, tá? O apóstolo Paulo falou o seguinte aqui, ó, ele foi escravizado, foi, ele dormiu. Ele foi pelo alimento e um lugar para passar a noite. Depois que eles fizeram o templo matriz, aquelas pessoas que estão se convertendo, que escravizaram ele, eles são nossos inimigos, nossas inimigas. Eles foram excluídos do templo matriz e do santo reino, tá aqui. Serão excluídos, excluídos da sinagoga e do santo reino. Excluíram ele lá, não deixaram. Foi excluído, não existe. Não existe isso do cara fazer o mal e tá passando a mão por cima, entendeu? Seja de qualquer patente, de qualquer hierarquia. Fez o mal, tem que ser exonerado do cargo, tem que perder essa função, tem que colocar outro que realmente trabalhe e acabou. Não tem negócio do cara ficar lá agarradinho, feito carrapato, não. Beleza? É, vamos agora aqui pro finalzinho. Toda carta no final tem saudações, bênção e término, né? Tem uma congratulação lá no final, congratulation. A apóstolo Paulo diz assim, que o Senhor Jeová dê sempre o santo amor, santa paz e santa harmonia em todos os tempos de nossas vidas. Né? Eu, apóstolo Paulo, escrever a punho, escrever a punho com a caneta, uma pena de um pavão, alguma coisa, é chamado de manuscrito. Hoje, na informática, é chamado de monotape cursiva, mas a letra escrita à mão na caneta ou no lápis é chamada de manuscrito, escrito à mão. E envio saudações para as pessoas de Tessalônica. Então ele está em outro local enviando essa segunda epístola, segunda carta. Então, assim, que o santo amor do Senhor Jesus seja para nós. Glória, aleluia, amém. Bom, falamos um pouquinho sobre escravidão, né? Na época dele, agora no presente. E olha lá se não ficar. Está ficando pior cada dia mais, né? No futuro, né? Escravizado através do trabalho. E aqui chegamos ao término, né, de 8 assuntos do segundo Tessalonicenses. Ok? Espero que a gente aprenda muito mais com a palavra de Deus. Né? Então ele dá todas as diretrizes ali, a gente tem que adorar a Deus, seguir, ler a palavra dele, praticar. Depois a gente tem que, né, seguir o Senhor Jesus e, e continua sempre nesses ensinamentos. Muito obrigado a todos. Aqueles que quiserem fazer uma doação por tempo matriz, fique à vontade. Quiser pagar o dízimo, fique à vontade. Tá? E até a próxima.